Tudo bom, pessoal? Meu nome é Davidson, esse é o Vivendo the SaaS e hoje eu quero falar sobre a história de um cara chamado Jack Freaks, sei lá como é que se pronuncia o nome dele. Ele está ganhando US$ 10.000 por mês com dois softwares que ele fez, um app e um software como serviço. Ele fez isso, ele não sabia programar e desenvolveu esses dois softwares, está ganhando 10 mil por mês no porão da casa da mãe dele, né? Então o cara é muito novo ali, está no porão da casa da mãe dele trabalhando e eu quero contar um pouco sobre essa história. Eu assisti um vídeo dele, tá? Eu vou deixar na descrição aqui desse link o vídeo. E eu também acompanho ele muito no Twitter. Então deixa eu mostrar a tela aqui para vocês e vamos comentar. Então é esse cara aqui, ele está ganhando US$ 10.000 por mês com esse software aqui dele, com esses dois softwares dele, né? Então ele não sabia programar, ele largou a faculdade para desenvolver, ele queria liberdade, não queria ficar trabalhando para os outros, pediu demissão do McDonald's, né, porque ele queria empreender. Ele não sabia no que ele ia empreender, e ele pensou em lançar um livro, também pensou em vender camisetas, né, foi uma ideia dele, criar um canal no YouTube sobre criptomoedas, também foram as ideias que ele teve de empreendedorismo. E depois ele começou a aprender a programar e foi desenvolver um software chamado Curiosity Quench. Tá? Demorou 4 meses para programar, o software não é tão complexo assim. Ele demorou 4 meses para programar, deixa eu mostrar a tela aqui do Curiosity Quench. É o software dele, um app dele, que é um app que ele fez para que tá todo dia no Instagram, no Twitter, tu tá sempre passando ali, né, passando o dedo ali no celular, bobo, vendo bobagem. A ideia dele é um software, um app, que tu fique, se tu quer ficar olhando o celular, que tu fique aprendendo alguma coisa, né, coisas do teu interesse. Foi basicamente essa a ideia dele, ele lançou esse software, né, esse app, e hoje, segundo ele, dá US$ 3.000 por mês, US$ 3.000 por mês de receita bruta. E em 2024, segundo o relato dele, chegou a dar US$ 60 mil durante o ano de 2024. Né? Então, como que funciona? Ele cobra US$ 30 por ano pela assinatura do software e faz a divulgação desse software, desse app, é basicamente através de vídeos no TikTok, que eu vou falar adiante ali, sobre como é que funciona a estratégia dele de divulgação no TikTok. Mas é interessante, né? Ele fez um app usando o ChatGPT muito para aprender, porque ele não sabia programar, então ele demorou 4 meses para conseguir desenvolver todo o software. Diz ele que quebrava tudo, dava um monte de problema enquanto ele desenvolvia e não dava certo, e até que ele conseguiu realmente fazer o app. Eu entrei eu baixei o software dele, o app dele, mas trancou na hora ali da validação. Eu tinha que cadastrar meu e-mail, ele tinha que me mandar uma senha e não foi adiante, e daí eu já vim aqui gravar o vídeo e não cheguei a testar de verdade esse app dele aqui. Mas é interessante a ideia dele de como ele desenvolveu esse software sem saber programar, foi aprender a programar, desenvolveu e lançou o app dele, né? Ele teve essa vontade de fazer e fez as coisas acontecer. Daí depois ele fez um segundo software, que é esse aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Esse aqui bem mais bonitinho, é um SaaS, PostBridge, que é um software para te postar em várias redes sociais ao mesmo tempo. Então você cadastra, assina o software dele e tu consegue postar em várias redes sociais, Twitter, LinkedIn, Instagram, TikTok, tu coloca o post num e consegue postar em vários. Isso aqui tem várias empresas que já têm isso, mas o que ele fala no vídeo é que ele, apesar de ele ter visto outros softwares que fazem a mesma coisa, esses outros softwares cobravam muito caro para postar em várias redes sociais. Então ele quis fazer um software com um preço mais justo, né? Então vamos clicar aqui e ver os preços dele, ó. $9, $18 e $49. Diz ele que tem testado muito o pagamento anual, né, para ganhar mais dinheiro com o app dele. Tá? A motivação dele, né, de desenvolver esse software foi a ideia de resolver os próprios problemas. E ele diz que ele gastava 1 hora por dia postando em várias redes sociais. Daí ele teve a ideia de fazer esse software aqui, ou seja, resolver os próprios problemas, né? E, de verdade,
foi esse software aqui que começou a dar mais dinheiro para ele, que ele demorou 4 meses desenvolvendo esse software, e ele tem uma receita atual de $7.000 por mês, e em 5 meses de lançamento, ele teve $40.000 de receita bruta. Não está ruim, né? E como que ele faz isso tudo, né? Como é que ele desenvolveu tudo isso? Primeiro, ele usa o ChatGPT para aprender a programar, para programar mesmo. Ele usou muito o ChatGPT para aprender a fazer código. Ele aprendeu marketing depois de lançar o app, né? Teve um processo lento de aprendizado de marketing também. Ele reserva 1 hora por dia da vida dele para fazer marketing. E eu vejo muita gente que desenvolve software como serviço, app, eles estão muito focados no código, no software, no produto e esquecem do marketing. Então, a gente tem que fazer isso, né? Focar no marketing 1 hora por dia do trabalho dele é justamente fazer marketing. Eu acompanho ele sempre no Twitter, então, porque eu acompanho vários indie hackers, ele está sempre comentando, postando coisa. É interessante ver o conteúdo dele ali, ele fica postando muita coisa do que ele faz no dia a dia, building public, né? Então ele está sempre postando coisas interessantes nesse sentido. Ele diz que também ele usa o ChatGPT para desenvolver e ele usa uma landing page, um código pronto lá de uma landing page, modifica aquela landing page sempre para fazer as landing pages, né? Então é um código e ele só modifica para coisas diferentes, então não fica fazendo coisa nova a todo momento ali, em relação, por exemplo, a uma landing page. E a estratégia de marketing dele, que eu achei muito interessante, que eu quero mostrar para vocês aqui, para quem quer fazer estratégia de marketing, tem muito a ver com propaganda não, conteúdo orgânico, principalmente no TikTok e Instagram. É o que, segundo ele, mais dá certo. Mas eu vejo também muito post dele no Twitter, né, no X. Então, deixa eu mostrar a tela aqui para vocês, como que ele constrói o conteúdo orgânico dele, tanto pro TikTok quanto pro Instagram. Ele pegou esses templates aqui, é a página dele, né, no Instagram. Ele cria esses templates aqui, é apenas um videozinho que diz assim, ó, pessoas com esse tipo de hobby têm cérebros enormes, tá? O exemplo aqui. Daí ele colocou os hobbies aqui, matemática, ciclismo, e daí é só isso daqui, é só um template assim com alguns hobbies, demora alguns segundos, e é isso, com uma musiquinha de fundo. Daí ele viu que funcionou isso daqui, ele replicou para vários, né, outros hobbies, né, e com uma frasezinha de efeito ali. E é basicamente isso, e ele posta no Instagram, posta no TikTok também, né? E deu muito certo. Ele mantém 3 contas no Instagram, ou acho que ele mantém outras contas também no TikTok. Segundo ele, no Instagram, ele fica postando o dia inteiro, né? Ele posta em horários diferentes no Instagram, mas nessas 3 contas diferentes que ele tem, ele posta conteúdo diferente, porque segundo ele, se tu ficar postando o mesmo conteúdo, o Instagram se dá conta e vai dar problema. Então ele faz outra coisa para chamar atenção. Ele faz muito building public, né, principalmente lá no Twitter. Né? Então ele posta coisas... Isso aqui que eu mostrei é só uma das estratégias dele. Né? Ele faz muito de postar coisas que ele está fazendo no dia a dia. Segundo ele, dá muito certo e que as pessoas, no geral, elas ficam postando frases de efeito em redes sociais. E as pessoas não têm interesse nisso. As pessoas querem saber o que tu tem feito. Né? Isso que, segundo ele, tem dado muito certo para ele, postar coisas que ele faz no dia a dia, que dá muito mais efeito. Né? Postar experiências reais, coisas reais, e não frases prontas. Né? Outra coisa que ele fala, que o entrevistador pergunta para ele, é sobre o medo de postar. Que as pessoas, né, têm medo de postar, porque, o que vão pensar de mim? E eu concordo muito com ele com a resposta de que as pessoas não estão nem aí. Muita gente dos teus amigos nem vai assistir o teu conteúdo. E isso é verdade. Eu estava conversando esses tempos aqui com uma amiga minha que ela tem medo que as pessoas olhem o conteúdo dela e julguem ela. Mas a maioria das pessoas nem vai olhar o teu conteúdo. Os teus amigos mais próximos nem vão olhar o teu conteúdo. Isso é normal da vida. Né, tu vai ver que vai ter muito mais gente de longe interessado no teu conteúdo do que as pessoas na tua volta. Validação de ideias. Como que ele faz a validação de ideias? Né, foi perguntado para ele. A ideia é resolver os próprios problemas. Né? Por exemplo, o software dele, o Curiosity, foi porque ele estava muito focado
em olhar vídeo de TikTok, Instagram e outras bobagens, né? Então ele viu que aquilo era um problema, ele queria resolver o problema para ele, né? Daí, como é que ele validou o app dele? Ele fez um vídeo no TikTok contando esse problema dele e o que ele estava pensando em desenvolver. E as pessoas gostaram e comentaram dizendo que era uma ideia muito boa, que eles iriam usar aquilo ali validou a ideia dele. No PostBridge, que seria o outro, o software como serviço dele de postagens, nasceu da própria ideia do marketing dele, né? do problema que ele tinha de ficar postando em várias redes sociais. Então foi dessa maneira que ele validou o software dele. Sobre retenção e churn, perguntaram para ele sobre retenção e churn, né? Ele diz que muito do churn, para evitar churn, tem a ver com o problema inicial. Será que o problema inicial é realmente válido? Será que as pessoas pagariam para resolver aquele problema? Aquela dor é tão importante que as pessoas continuariam voltando, né, a usar o teu software, porque tem a ideia de tu vende, mas depois a pessoa perde o interesse e não volta. Mas daí que tu tem que ver, será que a ideia que tu está tendo realmente é tão importante que as pessoas precisam mesmo, que elas vão continuar voltando, e dessa maneira até tu consegue reter mais e evitar churn. E sobre o stack dele, né, a tecnologia que ele usa, perguntaram para ele, ele disse que ele usa muito Next.js, React Native, ele usa muito aquele ExpoDev, né, para testar o app, e como banco de dados ele usa Supabase. E é muito interessante esse conteúdo aqui, eu vou deixar na descrição o vídeo original está em inglês, mas se tu quiser assistir, se tu sabe inglês, recomendo que tu assista ou siga o cara também no Twitter, porque eu achei muito interessante essa ideia, né? O cara não quis mais trabalhar no McDonald's, foi desenvolver, foi empreender, deu a cara a tapa, foi empreender e está ganhando $10 mil por mês com esses 2 softwares que ele desenvolveu sem saber programar, né? Ele não sabia programar, começou a programar para realmente desenvolver as ideias dele, né? Então, é isso por hoje. Espero que tenham gostado desse conteúdo aqui, um conteúdo mais curto, mas eu achei muito interessante a história dessa pessoa aqui. Curte o vídeo aqui se tu gostou desse tipo de conteúdo, comenta aqui embaixo e nos vemos nos próximos vídeos. Muito obrigado.